Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor. Droga Vem, faz bem. Suco Life, laranja da fazenda. Café Terra da Saudade, o sabor de suas origens. Certificado de contribuição Hipersaúde Ribeirão e região. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde, o programa 100% dedicado à nossa saúde e ao nosso bem-estar. E é muito difícil imaginar a possibilidade de chegar a uma fase da vida em que as memórias e as lembranças são perdidas a cada dia e a noção de autorreconhecimento esteja reduzida a quase zero. Hoje a gente fala sobre o Alzheimer, uma doença que afeta quase 7% da população brasileira e as estimativas prevêem que sua incidência vá mais do que dobrar até 2030. Segundo a Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, devido ao envelhecimento crescente da nossa população. Conversaremos hoje com o geriatra Dr. Francisco Moretti Duque, especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutor Francisco, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Saúde. É um prazer, é uma felicidade tê-lo aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Primeira vez que a gente recebe um geriatra aqui no Conexão e a gente já tem pedidos, né, dessa especialidade, a gente quase nunca conseguiu aí agendar, mas hoje que bom que o senhor está aqui com a gente e a gente vai falar de um assunto extremamente importante, extremamente triste, né, para os familiares, para as pessoas, enfim. Eu tenho aqui um dado que o Brasil tem 30 milhões de idosos e até 2060 a gente vai mais do que dobrar, a gente vai chegar a 70 milhões de idosos, segundo o IBGE. Então quer dizer que assim, daqui a um tempo, 30% da nossa população é idosa. Sim, é um crescimento exponencial, né? E essa preocupação com o esquecimento e com a doença de Alzheimer vem de encontro com esse aumento, esse crescimento da população idosa. Claro. E eu tenho assim, uma primeira dúvida, é a diferença entre esclerose, que a gente sempre, nossos antepassados usavam, demência, Alzheimer. Qual que é a diferença? A esclerose é um termo popular usado antigamente pelas pessoas onde... tá esclerosado, aquela coisa, avó, né? Tinha alguém esclerosado na família, tem esse termo que era usado antigamente. É um termo genérico, né? Tá. Onde naquela época não se tinha uma explicação, né, muito científica para esse processo de perda de memória, de perda da mente, né? Que a gente acaba chamando hoje em dia o termo demência, que seria a ausência da mente, a perda dessa capacidade de lembrança, né? Então, demência é a perda da mente, da lembrança. Seria ao pé da letra. Ao pé da né? letra, Mas sim. é o que hoje a gente chama, o que antigamente era chamado popularmente de esclerose. É um termo genérico para abranger essa síndrome, que é a síndrome demencial, onde vai se perdendo as funções cognitivas, dentre elas a memória, que é muito importante. Sim. E qual que é a diferença da demência e do Alzheimer? Tem diferença? O Alzheimer, ele é um tipo de demência, né? Okay. Ele faz parte dessa grande síndrome, onde se englobam outros tipos de doenças que vão levar a um esquecimento, a uma alienação mental, né? A uma dependência da pessoa. Entendi. Tá? Todo esquecimento no idoso é patológico? Então, não. É um alerta, né? O esquecimento é algo que no idoso deve ser valorizado, né? É mais preocupante um esquecimento que está no idoso do que um esquecimento no jovem, né? Okay. Porque a população idosa, existe um risco aumentado com a idade de se ter algum problema mais sério, com um quadro demencial como Alzheimer. Então, nessa população, a questão da memória, o fato de estar esquecendo é algo que tem que ser valorizado. Não que todo esquecimento vai ser uma doença, né? O esquecimento pode estar relacionado a outros fatores emocionais, nem sempre é um quadro demencial como Alzheimer, pode ter até alterações de hormônios, alterações hormonais, alterações, transtornos do humor, ansiedade, estresse, né?
isso também pode causam comprometer o esquecimento e não ser uma doença degenerativa progressiva como Alzheimer. É quando que a gente tem que começar a prestar atenção e tomar cuidado? Ah, esqueci a chave do meu carro, esqueci onde eu estacionei meu carro no shopping. Isso acontece comigo aos 35 anos, eu fico até preocupada. Mas quando que a gente tem que realmente prestar atenção? O esquecimento é um sintoma, né? Em qualquer idade, todo mundo pode esquecer, né? Agora, existe o esquecimento benigno e um esquecimento patológico, algo que vem a comprometer a funcionalidade da pessoa. O esquecimento compromete uma capacidade que ela tinha, por exemplo, de trabalhar, desempenhar uma função. Quando isso começa a interferir, já é uma coisa que chama mais atenção, né? Isso geralmente pessoas pelo menos com mais de 50 anos de idade, né? Antes dessa idade é raro uma doença degenerativa, né? como Alzheimer. Eu li uma frase que eu achei interessante, a gente pode até esquecer onde a gente colocou o carro no shopping, mas não pode esquecer que a gente tem o carro, não é? É mais sério. Tem pessoas que vão com o carro e não vão embora a pé porque não lembraram que tem um carro. Isso é mais sério, os esquecimentos começam a piorarem, né? Não é isso? A duração desse esquecimento, né? Se a pessoa esquece por um período, depois de um tempo ela vai lembrar, vai usar pistas para reconhecer e trazer aquela informação à tona de novo. No quadro patológico isso não acontece, é um esquecimento mais definitivo, concreto, né? Entendi. Quais são os fatores de risco para o mal de Alzheimer? O principal fator de risco é a idade, né? O envelhecimento é o principal fator de risco. Além disso, a escolaridade, né? O quanto a pessoa tem de estudo, né? De informação. Mas a idade é o principal. Sim, a idade é o principal. Então, quanto maior a nossa população, quanto mais a gente vai envelhecendo, maior o risco, a gente tem o risco de desenvolver um problema mais sério. Sobre o desenvolvimento do Alzheimer, qual é a relação da genética com essa patologia? A minoria dos casos, 97% dos casos, não tem um fator genético familiar, né, hereditário. É muito importante essa resposta, porque a gente, por exemplo, eu tive caso na minha família, né, e as pessoas se preocupam, olha, minha avó teve, quer dizer que talvez eu possa ter. Não existe essa preocupação, porque depois a gente vai conversar, porque a gente passa assim, é triste para quem está perto, é triste para a pessoa, é triste para os familiares não serem reconhecidos, não terem mais aquela pessoa na vida, né, tá viva, mas realmente tá um pouco mais vazia. E a gente acredita que tem um pouco da genética, e 97% dos casos não é genético. Aí assim, o caso genético é aquele que existe uma herança, é herdado. Então esses casos são muito raros, em torno de 3%. Agora, o fato de você ter um familiar com a doença, você tem um risco aumentado. Existe um risco, então? Existe um risco um pouco aumentado, em termos de 4 a 5 vezes a população geral. Então, Entendi. A gente lida com fatores de risco. A idade é um fator de risco, a história familiar, doenças como diabetes, hipertensão. Por que a história familiar? É por conta do histórico mesmo de ter tido outra pessoa ou não? Desgaste emocional? O que está relacionado? Não, são fatores genéticos, mas não hereditários, né? Entendi. Como você tem hipertensão arterial na família. Se você tem alguém na família, não quer dizer que você vai ter hipertensão, mas existe um risco aumentado, é um risco maior. E existem outros fatores, além da idade, além do... Existem muitos fatores. Um fator importante é o fator da saúde em geral, né? Por exemplo, fatores de risco cardiovasculares, hoje em dia se sabe que também estão relacionados com fatores de risco para desenvolver demências, até mesmo Alzheimer. Existem algumas demências que são relacionadas a doenças cerebrovasculares e problemas circulatórios cerebral, relacionado com placa de gordura, com hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo. Esses fatores de risco são riscos cardiovasculares, risco para infarto do miocárdio, também hoje em dia se relacionam com o risco de outros tipos de demência relacionada à parte circulatória. É muito importante a gente saber. Então, mais uma vez, o exercício físico, a boa alimentação.
né? Faz toda a diferença em toda a fase da vida. Isso, e isso durante o transcorrer da vida, esse cuidado com a saúde em geral, acaba sendo uma poupança que você vai ter no futuro, em qualidade de vida, quando você envelhecer. Gostei Se você da teve poupança. Você vai poupando saúde, mantendo, pensando no futuro. Se a pessoa passa a vida inteira sem se cuidar, não adianta chegar aos 70 anos e querer que aquela situação seja revertida, né? E aquilo já está instalado no organismo, é mais difícil. E o mal de Alzheimer é irreversível? O mal de Alzheimer é uma doença degenerativa, né? Ela só piora, nunca melhora. Não existe hoje uma cura ou uma estagnação? Não, ela é progressiva, né? Ela tem um quadro evolutivo, caráter evolutivo, ela é degenerativa e irreversível. O que se tem hoje, os tratamentos que existem, são para amenizar a velocidade com que essa piora vai evoluir. Né? Existe esse tipo de tratamento? Sim, já. Existe medicamento que ameniza a velocidade de evolução da doença. Né? Você não vai bloquear, a doença vai continuar evoluindo, mas de uma forma mais lenta. Então, é por meio de medicamentos? Ou existem o medicamento outros tipos é uma forma de tratamento, né? Tá. Mas aí você tem o apoio psicológico ao paciente, à família, terapias ocupacionais, realização de atividade física, né? E outros profissionais que acabam atuando, né? Fonoaudiólogo, fisioterapeuta. A atividade física é muito importante, né? Para a manutenção da... Porque o que acontece realmente com o doente com Alzheimer? Começa com esquecimento, depois ele até perde as funções motoras. Como que é? Explica pra gente, doutor. O primeiro sintoma né, é relacionado à memória, né? A memória recente. Percebe-se pela perda da memória recente. O esquecimento dos fatos recentes. Da o que memória... eu comi hoje, o que eu fiz hoje, Sim, por exemplo. Coisas do dia a dia, né? Que às vezes isso pode até não chamar tanta atenção, mas é o que eu tinha falado. No idoso, qualquer esquecimento tem que ser valorizado. Tem que se checar isso, procurar um profissional. Pode não ser nada, mas já pode ser o começo, né, de um problema mais sério. Entendi. Entendeu? Então começa pelo esquecimento e depois quais são as outras áreas que são atingidas? As outras funções cerebrais, né? A memória vai piorando aos poucos. A recente, depois memórias mais antigas, orientação no espaço, linguagem, raciocínio lógico, pode interferir no humor, alteração do humor, ansiedade, sintomas depressivos. É comum o paciente com quadro de demência ter problemas de transtorno de humor, como depressão, ansiedade, até pelo fato de perceber que está esquecendo, ficar angustiado com isso. Recebe o diagnóstico, já sabe o que vai acontecer no futuro, então, talvez. Isso gera né? Uma ansiedade muito grande, um medo, uma insegurança, né? De como vai ser isso. Como lidar com essa perda progressiva, né? É uma perda cada vez mais, a pessoa vai... E sobre o exame genético? Para descobrir se a gente tem tendência ou não a ter o mal de Alzheimer. Então, que é caríssimo, né? Saiu aí em todas as... Não tem indicação, assim, só em casos muito esporádicos, né? Como eu disse aqui, a minoria, que tem uma história de incidência familiar muito grande, e aí, em algumas exceções pode ser investigado, mas isso é uma minoria muito pequena. A maioria dos casos não é feito isso, não tem indicação. Porque tanto se é que você 3% fizer, só está relacionado à genética, né? Então a gente não teria necessidade de fazer... Não garante que você ter um teste positivo, você vai desenvolver a doença. Então você vai gerar uma ansiedade por uma situação que você não tem certeza, né? É uma probabilidade. Então, na prática, na clínica, né, médica, ainda não existe como você ter uma certeza. Realmente, esse exame não é certo, é só uma probabilidade. Sim. É isso? Perfeito. Olha, chegou a hora da gente falar do cafezinho, do meu cafezinho, lá de Matão, o café Terra da Saudade. Você já experimentou? Já seguiu o meu conselho?
Por favor, hein? Eu tomo com muito gosto, porque eu fiz questão deste café aqui no programa. O café Terra da Saudade tem controle fortíssimo de qualidade, é controle de origem. Ele é 100% rastreado, segue um blend padrão. O Virgílio, né, Pimenta aí de Matão, sabe, né? Ele que seleciona o café com os produtores de café. Por isso que eu convido todos vocês a degustarem, experimentarem esse café. Tem o expresso, torrado, moído, tem grãos, tem o cappuccino que é delicioso e até as máquinas de café para alugar ou vender. Liguem lá para o Virgílio, ele é super acessível. Conheça você que ainda não tem o Café Terra da Saudade no seu estabelecimento ou você, produtor de café. Tenho certeza que vocês vão gostar, ok? A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, nós recebemos aqui no nosso estúdio o Dr. Francisco Duque, geriatra, que está nos respondendo muito sobre o mal de Alzheimer, que é realmente algo que é preocupante para toda a população, porque sabemos que queremos envelhecer e queremos envelhecer com muita saúde, se Deus quiser, né, doutor? Sim, sim. Mas, infelizmente, acontece alguns erros aí no fim do processo da caminhada. E eu queria continuar perguntando sobre algumas características, sobre a evolução mesmo do Alzheimer, para a gente deixar bem claro para quem está em casa, quando a gente percebe que o nosso pai ou o nosso avô, a nossa avó está começando, no caso do esquecimento, quais são os comportamentos mesmo nessa grande evolução que é gradativa, né, da doença? O esquecimento é o primeiro sintoma, como a gente tinha conversado. Sim. E isso acaba se tornando algo repetitivo, né? A pessoa às vezes esquece uma palavra, guarda um objeto e não sabe onde colocou, e às vezes volta no mesmo assunto várias vezes, e esse esquecimento começa a interferir na vida da pessoa, né? Voltar no mesmo assunto várias vezes também faz parte? Não lembra o assunto, se retorna repetitivo, né? Acaba tendo com o passar do tempo, uma desorientação no tempo, né? Não sabe o dia da semana, o dia do mês, acaba se perdendo um pouco na orientação do tempo. Entendi. Às vezes tem alguma desorientação no espaço, não reconhece às vezes um quarto, um ambiente que faz confusão, né? Na sala, os cômodos da casa. Né? Olha! E às vezes se perde quando sai do ambiente conhecido, como a casa dele, né? Então, isso é recorrente, isso é progressivo, né? Começa com esquecimento de palavras, né? Não lembrar uma palavra que vai falar e vai aumentando para frases, assuntos, né? E de fatos recentes, né? E vai ampliando para né? Não saber onde está, não lembrar que dia da semana que é. Isso vai interferindo cada vez mais na vida da pessoa, né? E dando um comprometimento no papel que ela desempenhava. Cozinhar, não lembra uma receita, às vezes sabia uma receita de cabeça e fez a vida inteira na dona de casa e não lembra mais. Então, isso chama a atenção, é uma coisa que ela... Né? Isso é a fase inicial, doutor? Sim, isso no início, né? E quando já vai crescendo, com o passar do tempo, né? Esse esquecimento vai se ampliando, se estendendo para outras áreas, comprometendo mais essa orientação do tempo, do espaço. Às vezes o paciente se perde, sai de casa e não consegue encontrar o caminho de volta. O que a gente mais escuta de relatos de quem convive com o paciente, não lembra o meu nome, não sabe que tem filho. Então isso acontece mais no final ou já no início? Isso numa fase mais avançada da doença. Não sabe quantos filhos teve, não sabe quem são os filhos, não reconhece o marido ou a esposa. Não, isso já é uma fase mais de moderada para, né? Já não é tão início, fase isso mais já aguda, mais avançada da doença, né? Com o tempo esse esquecimento vai se ampliando, se tornando mais intenso, comprometendo cada vez mais, né? Até esquecer pessoas que convivem no dia a dia, né? Familiares.
E isso é o mais triste da história, né, também, né? A pessoa se perdendo e perdendo um pouco a família, né? Conta pra gente os cuidados com o doente de Alzheimer e também o familiar cuidador. Como ele tem que lidar com essa situação? O senhor tem bastante diagnóstico no consultório? Sim, temos muitos casos, né? Muitos casos já, Sim, sim. E o senhor sabe, assim, o que as pessoas sentem quando recebem o diagnóstico? O que é aconselhado pelo senhor para o paciente? Receber um diagnóstico de uma doença como Alzheimer é delicado, né? Algo traz uma angústia muito grande, tem que ser... E é uma coisa definitiva, né? Então, é importante até no momento do diagnóstico, o médico ter, assim, um cuidado de realmente fazer um diagnóstico com calma, afastar outras possibilidades, né? Fazer alguns exames complementares, porque é um diagnóstico de exclusão e é um diagnóstico para a vida inteira, porque é uma doença crônica, degenerativa, reversível. Então tem que ser bem feito. Então, primeira coisa, procurar um profissional capacitado para ter uma orientação importante. Agora, tendo esse diagnóstico, vem a angústia, né? O medo, que você sabe que aquilo vai evoluir, né? Então, no início, o paciente fica angustiado, porque percebe que está esquecendo, né? E às vezes... Porque no começo é percebido pelo próprio paciente. Sim, o paciente, né, tem a consciência que está esquecendo, então aquilo gera angústia, gera medo, né? Culpa, né? Então, às vezes o apoio psicológico é importante, né? Acompanhar com um profissional, um psicólogo, né? E para o paciente e para a família saber lidar com isso. Muitas vezes muitas vezes a família acha que não, ele está fazendo isso, ele como se ele estivesse querendo fazer aquilo, né? Não está esquecendo, mas ele não aceita que é uma doença, né? Não reconhece que isso é patológico. Claro, eu quero deixar claro aqui no programa da importância do apoio familiar, né? Sim. Porque acha que o paciente às vezes está fazendo aquilo intencionalmente, não é. É difícil aceitar isso, é uma realidade muito dura, né? Então tem que ter, o cuidador tem que se cuidar também, saber com o que está lidando, né? Estudar poder, bastante sobre... ler, se informar, participar de grupos de orientações, né? Saber com qual a doença está lidando, né? Para poder ajudar da melhor maneira possível, né? E a gente tem alguns casos de doentes, pacientes, no caso, com Alzheimer mais novo? Existem casos, 30, 40, 50 anos? Abaixo dos 60 anos é mais raro, mas acontece, né? Ah, é? O primeiro caso de Alzheimer, da paciente que veio a ter o nome de doença de Alzheimer, foi dado pelo médico Alois Alzheimer, ela tinha 50 anos de idade, então abaixo de 60 anos. É chamado de demência pré-senil. Mas o mais comum são as demências acima de 60 anos de idade, 60, 65 anos de idade. Em relação à causa, né, o que causa o mal de Alzheimer, que a gente falou que é mais o fator de risco, que é o envelhecimento, em relação a algum remédio que é tomado a vida inteira, não existe relação nenhuma. Às vezes a pessoa tem depressão, toma-se muito remédio, ou não... Existem algumas medicações que podem, com uso crônico, alguns remédios ansiolíticos, remédios para dormir, que não é recomendado um uso crônico. Isso pode, né, existem alguns trabalhos que evidenciam que isso pode trazer um fator de risco também. Também, né? É um fator de risco, depende. Sim, os benzodiazepínicos, indutores do sono, alguns remédios tem que ter critério, usar com cautela. Porque hoje aqui no Brasil usa-se muito ansiolíticos, não é? Sim. Remédio para dormir é um dos remédios mais vendidos no mundo, no Brasil. E tem alguma ligação, então, doutor? Pode interferir, sim. O uso crônico não é recomendado. Por outro lado, a depressão pode ser um fator de risco, principalmente se não for tratada. Então, às vezes, essa pessoa tem uma história de um quadro depressivo, desde mais jovem. Isso tem que ser cuidado, né? O fato de tratar um quadro de depressão ao longo da vida é importante. Você diminui um risco, é um fator de risco. Então, cuidar bem desse quadro de depressão é algo importante também. E por que as mulheres, a incidência maior em mulheres, o mal de Alzheimer? Existe alguma relação ou não? As mulheres é mais relacionado ao envelhecimento. As mulheres vivem mais, né? Vivem mais, vivem melhor. Maior de mulheres idosas, né? Então, o principal
fator é esse mesmo, ligado ao envelhecimento, né? E quando a gente fala de prevenção, né, que a gente falou um pouquinho no bloco passado, tudo que a gente pode fazer para se prevenir aí, para a nossa saúde ser cada vez melhor e a gente se proteger também, né, de todas as demências. Procurar cuidar da saúde em geral, né, praticar atividade física, ter uma boa alimentação, evitar uso crônico de bebidas alcoólicas, tabagismo. Todos os fatores de risco para a saúde em geral acabam contribuir para no futuro para diminuir esse risco. Né? Se manter ativo, ler bastante, né? Procurar se manter intelectualmente ativo, se interessar, né? Participar de grupos sociais também, uma interação social, né? Não se isolar. Estudar, ler bastante. A história das palavrinhas cruzadas faz diferença? É mito ou não é? Ajuda? As palavras cruzadas é um pouco... Ajuda, mas o que mais ajuda é a leitura mesmo. Textos, escrever textos maiores, ler. As palavras cruzadas é uma coisa mais tradicional, mas não, a leitura em si, né, é fundamental. Desenvolver um raciocínio, se manter ativo, isso é importante. Maravilha. Doutor, para quem está em casa e tem um parente, tem uma pessoa próxima com o mal de Alzheimer, qual que é uma dica, qual que é um conselho que o senhor pode dar para esse pessoal que lida com as pessoas, né, que estão numa fase às vezes difícil, já está numa fase mais avançada da doença? O que a gente pode deixar aqui para elas aqui no final do bloco? Eu acho que tem realmente informação e procurar se cuidar também, né? O cuidador, quem lida com isso é estressante, é angustiante. Então tem que ter um apoio psicológico, procurar cuidar da sua própria saúde também, para ter condição de cuidar dessa pessoa que não, que está perdendo. Sim. A história do contato físico. Olha, você lida, às vezes a pessoa... Porque às vezes quem tem o mal de Alzheimer ou outro tipo de demência não responde aos nossos contatos visuais, físico mesmo, de dar um abraço, de dar um beijo, de conversar, falar um bom dia, uma boa noite. Não tem esse retorno, né? Às vezes a pessoa está num outro mundo, parece que ela está num outro mundo, né? Ajuda, incentiva? É legal continuar trabalhando dessa maneira com o paciente? Eu acho que isso é essencial, né? Eu acho que a questão do afeto é uma coisa que não se perde. A memória, né? A orientação, mas o afeto, o carinho, isso faz muita diferença, faz toda a diferença. Acalma a pessoa, ela se sente segura, menos confusa, né? Tem pacientes que com o passar do tempo, com a evolução da doença, às vezes têm alucinações, medos, principalmente no entardecer do dia, ficam confusas, acham que não estão na casa dela. Então esse afeto, essa atenção, essa paciência, às vezes ameniza esses sintomas, ajuda, né? Muito. Eu acho que é importante a gente falar, porque é essencial. Às vezes a pessoa fala, mas ele nem está ouvindo o que eu estou falando. Ele nem está sentindo, ele nem respondeu ao contato. Não, gente, continuem abraçando, contando, conversando, pegando na mão, explicando, porque talvez a pessoa não responda da maneira que a gente gostaria que ela responda. Ela às vezes pode perder a linguagem, né, falada, mas o afeto, isso não perde. E sobre os direitos de quem tem mal de Alzheimer? O governo ajuda? Existe alguma instituição própria do governo? Eu vi que quem tem Alzheimer... Desculpa, não precisa ter isenção de imposto de renda, é isso? Existe uma outra ajuda? Eu acho que o principal é a isenção mesmo, né? Algumas doenças que acabam tendo a isenção do imposto de renda. Existe a Associação Brasileira do Alzheimer, né? Que fazem reuniões de orientação ao cuidador, né? Existem casos que o paciente... A doença evolui muito, ele não tem capacidade mais de gerir a própria vida. Às vezes tem que ter uma interdição, né, questões legais, isso tem toda uma legislação para orientar, questões práticas, né, para levar a vida civil dessa pessoa. Para tentar, né? Sim. Um máximo de dignidade, não é, doutor? Sim. Doutor Francisco, eu queria agradecê-lo por trazer esse tema tão importante aqui para a gente, tão... novo, porque a gente nunca recebeu aqui um geriatra. Eu espero tê-lo aqui com a gente sempre. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que a gente tem muitas pautas ainda aqui no Conexão com o senhor, e a gente agradece aqui o Conexão Saúde e a TV Cultura Paulista. Obrigado.
E a gente finaliza aqui o nosso bloco com uma super novidade da Droga Vem. É o Delivery Alô Saúde e WhatsApp. Olha que legal! Para facilitar a vida de seus clientes, a Droga Vem disponibiliza o Alô Saúde 24 horas através do telefone 33369000. Anotem aí, 33369000. O Alô Saúde também funciona como Disque Entregas. Basta discar 33369000, fazer sua encomenda e aguardar. É rápido e seguro. É o telefone de quem procura economia, agilidade, segurança, facilidade e preço baixo todos os dias, em todos os seus produtos. E você pode utilizar o serviço para pedidos de medicamentos, higiene pessoal, cosméticos e maquiagem. De dia ou de noite, é só ligar que a Droga Vem entrega para você na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. 33369000, hein? É super fácil de decorar e economizar. E pensando nos clientes mais modernos, aí conectados, a Droga Vem se modernizou e criou o canal de pedidos através do WhatsApp. Basta adicionar o número da Droga Vem. Vamos lá, vamos decorar. 992434469, hein? Vamos lá, 992434469. Coloque em seus contatos e pronto. O canal funciona das 7 da manhã à meia-noite. Anotem todos esses números e garanta economia sem sair de casa, sempre que você precisar. Droga Vem faz bem e mandou muito bem aí com esses telefonemas, com esse serviço. A gente vai para um super intervalo e a gente já volta com Cozinha Saudável. De volta ao Conexão Saúde e chegou a hora de falar sobre sabor. E vocês já sabem que o suco que eu mais amo, sem aquele gostinho ácido no final, que é o suco mais leve que tem hoje no mercado, que é o suco de laranja Life. O suco de laranja Life é classificado na categoria suco integral. O que quer dizer suco integral, gente? Não contém adição de conservante, açúcar, água, ou seja, um produto 100% composto única e exclusivamente por fruta in natura. Suco 100% integral, pronto para beber. O Suco Life tem embalagens de 300 ml, 1 litro, 2 litros, 5 litros e até 200 ml. Todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva a Life! E quando a gente também fala de sabor, a gente não pode esquecer do nosso super quadro da Cozinha Saudável com a nossa querida chefe Aline Carrascosa. Vamos ver o que a gente aprontou essa semana. Cozinha Saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. Mais um Cozinha Saudável no ar e hoje vocês estão percebendo que nós estamos combinando. Eu estou no inverno e a Aline no verão. Essa é a dupla do Cozinha Saudável do bloco. Mas a gente inicia aqui mais um bloco do Cozinha. Nós estamos no Atacadão da Construção, a maior loja de construção aqui da nossa região. Você encontra tudo que você precisar, você que está construindo, você que está reformando, você encontra tudo aqui no Atacadão da Construção. E a gente adora fazer o nosso quadro aqui, porque essa cozinha é linda. Eu vou falar de novo do lixo. Pessoal, olha que lixo mais chique. Dá pra mostrar o lixinho? Olha aqui. A gente usou bastante já, não vou mostrar o que tá dentro. No meio da nossa cozinha tem esse lixo, toda essa pia linda. Tudo acoplado, tudo perfeito pra adoro. utilizar bem Gosto com praticidade. Assim, viu? Cozinha bonita, a gente se sente mais bonita ainda cozinhando. Exato. E a nossa chefe vai fazer o que hoje? Vamos fazer uma crepioca. Uma crepioca. Nada mais falado ultimamente no do momento. que uma crepioca. Exato. Deve ser super fácil de fazer, rápido. como tudo que ela faz, né? Pra mim tudo é difícil, pra ela tudo é fácil. É pra facilitar, né? E a Pri vai aprendendo. Eu vou aprender. Então vamos lá. 2 ovos, vamos utilizar. 2 ovinhos. Isso. Eu coloco aqui.
Aliás, chama crepioca porque vai ovo na tapioca, né? É isso, né? Isso. Que é um crepe. Isso. Coloca pra mim um pouco de água. Até na metade, fazendo favor. Aí a gente dá uma batida. Aqui. Vou colocar 2 colheres de sopa bem cheio de tapioca. Sabe aquelas tapioca pronta que a gente compra em qualquer supermercado, né, Aline? Essa daqui, o que eu tô usando, ela tem chia, tem... Ah, ela é mais saudável ainda. Ela tem. Vou colocar 2 de água. Ótimo. Uma pitadinha de salsa, só pra dar uma coloridinha. Uma pitadinha de sal, bem pouquinho, porque o nosso queijo já tá meio forte, que eu vou usar. E vai batendo. Vai mexendo. Vai mexendo. É que essa é mais incrementada, né? Às vezes em casa eu faço só com os ovos e a tapioca. Ah, sim. Basta e pronto, pode né? ser. Depois tempera com cream cheese. Aí vai a gosto. Hoje nós estamos ensinando a bem básica. Eu vou colocar só um fatia de mussarela, um peito de peru. Mas quem quiser pode colocar uma geleia. Quem gosta de algo doce, sente a necessidade, pega a geleia diet, né? Da predileta. Ou até mesmo colocar um milho, quem gosta, com franguinho desfiado. Tá? Então é bem... Isso que é o legal da crepioca, ela é bem flexível. Você pode combinar a massa com qualquer aqui ingrediente. É porque aqui eu já coloquei o sal, mas a gente poderia estar comendo ela com uma goiabada, quem gosta. Uma goiabada deliciosa, então, da predileta. Tem várias opções. Eu já esquentei a nossa frigideira. Então colocamos 2 ovos, salsinha, sal e a tapioca com chia, né? Isso. Foi isso que a gente colocou. Direto pra frigideira. Direto. Deixa ela aqui. Já vou dar uma aumentada. E agora é só aguardar. Fritar, né? É como se fosse uma omelete, né, Aline? Igual uma omelete. Ela é bem rapidinha. Já coloquei no máximo. Vou dar uma tampada só para ela cozinhar assim rapidinho. E ela vai chegando. Aí, daqui a pouco eu coloco a fatia de de peito de peru e a de mussarela. Ou para quem quiser. E se a gente não tivesse colocado sal, a gente poderia incrementar com a goiabada predileta, né? Isso, poderia. Eu ou acho com a geleia de morango, que é deliciosa. Vamos ver se no próximo programa eu já faço algo com a goiabada. Que é um docinho, né? É tão gostoso. E eu entrei no Instagram da Predileta, eles estão com a semana, com o mês da goiabada. Até preciso pegar informação, explicando sobre as goiabas. É o maior produtor de goiaba aqui do Brasil, acho que da América Latina. Então, assim, são as melhores goiabas para as melhores goiabadas do mercado. Que é uma delícia. Quem gosta de doce sabe do que tá falando. Aproveita e faça. Que tem bastante receita legal que dá para ser feito. Olha, então ela já tá formando a casquinha. Ela vai demorar um pouquinho aqui. Deixa eu só fechar. Ai, que delícia. E a nossa crepioca já está no ponto? Vamos lá, olha aqui. Olha que linda. Aí eu vou dar uma virada. Mas também com uma frigideira dessa, hein? Ó, dá uma viradinha. Perfeita. Coloco. Agora a gente recheia a crepioca. Isso. O peito de peru, 2 fatias. 2 de mussarela. Dou uma tampadinha. E vamos esperar chegar. Ah, e depois dá pra gente dobrar?
Dá, Não se precisa? quiser. Não precisa, Não precisa. mas se quiser, Entendi. pode dobrar para servir com uma salada. Uma saladinha do lado do prato, Isso, né? pode ser, porque é bem versátil, né? Ela é bem prática, rápido. No café da manhã também você fazer, mas só que sem salsa, só bater os ovos com a tapioca em si, ela é bem Pode rápida. pôr pra queijo fazer. cottage também, É, né? No um café da requeijão manhã, light. requeijão light. É bem gostosa de É bem tá, saudável. de estar fazendo. O queijo está derretendo. Vou colocar mais um pouquinho. Aí quem quiser, põe um pouquinho de água aqui pra mim. A gente, Olha, bem na pouquinho. água. Aquele truque, né, que a gente faz um pouquinho só pra... Por que, Aline? Pra dar uma fritadinha? Não, pro vapor chegar e derreter o queijo. Aí a eu gente faz gosto dessa minha rapidinho. amiga, né, gente? Essa minha chefa. Ela não gosta que fala chefe. É. Chefe. Chefe Aline Carrascosa. Mas você é chefa, Mas né? eu chamo ela de chefa. Vou fazer o quê? É a chefa. A nossa chefa querida. Aí já cria um vaporzinho pro queijo derreter um pouquinho mais fácil. O pessoal, senão o pessoal fica com água na boca, né? Gente, que delícia, né? Só coisa boa, só coisa gostosa. Só. Comidinha saudável. Só ingredientes do bem. Aqui, ó. Na nossa cozinha saudável do Conexão Saúde. Deixa eu tirar aqui pra ele Prontíssima? pegar. Prontíssima. Olha aqui. Olha que delícia, nossa Agora, se você crepioca. quiser, vamos fazer o que você falou, ó. Uma dobradinha. Uma dobradinha. Aí você põe no prato, decora bem Aí bonitinha. já tá pronto. Serve. Olha, me deu água na boca. E você vai comer, né? Claro que eu sempre vou comer tudo que acontece nessa cozinha. Chefe, aonde a gente pode te encontrar? Bom, pessoal, vocês me encontram no restaurante Antonella, que Antonella, que é uma graça, a decoração é uma graça. Vocês vão, olha, a comida também é uma graça. eu falo da decoração porque é tão gostoso você chegar num restaurante. É gostoso. E você se sentir bem, ver que tem capricho, ver que tem cuidado. E lá é tudo com muito cuidado, com muito capricho. Desde a alimentação, é óbvio, até da ambientação, porque o ambiente também faz parte, do serviço. Faz parte. Então vocês me encontram no Antonella Empório, que fica na Avenida 7 de Setembro, 713, entre a Rua 6 e a Rua 7. Aqui em Araraquara. E a gente finaliza contando um pouquinho para vocês aqui da nossa cozinha do Atacadão da Construção. E o Atacadão da Construção é a maior loja de materiais para construção da nossa região. Aqui a gente encontra tudo, de tudo um pouco. Desde o básico, areia, cimento, ferro, madeira, até o acabamento mais sofisticado com pisos de porcelanatos, assim como essa cozinha com essa pia, né? Ficou essa legal. bancada, ficou maravilhosa. Os melhores preços, as melhores condições. Entre no site www.atacadãodaconstrução.com.br e também fale com o seu Américo lá no Instagram. Eles também têm Instagram, viu? Você vai conhecer todas as condições, todos os materiais e todas as promoções da semana. A gente volta aí pro estúdio. Cozinha saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. Muito orgulho eu tenho dessa nossa chefe Aline Carrascosa. Aline, você sempre arrasando com as melhores receitas fáceis e práticas. E como sempre, chegou a hora de pensar livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, de sódio, gordura, conservante. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o milho, a ervilha, o extrato de tomate, o ketchup, com somente 13 calorias, por porção. Todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde, livre de culpa, já sabe, Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira.
Predileta, feito com muito e muito amor. E pessoal, a gente tem aqui um presente da Predileta, né? Você vai pensar livre, mas você também vai ganhar um kit livre da Predileta. Quer ganhar esse kit aqui maravilhoso que tem a goiabada, a geleia de mocotó, ervilha, milho, a gelatina, o ketchup, os extratos de tomate livre. Olha que delícia esse kit. Ligue agora, ó. Você que está assistindo ao vivo às 2 da tarde, ligue agora no 3508-2200. Dê o seu nome para nossa produtora Letícia, que semana que vem a gente vai sortear esse kit aqui. Vamos lá. 3508-2200. Olha que presentão maravilhoso. E a gente fica por aqui até quarta-feira que vem, ou quarta às 2 da tarde, ou às 10h30 da noite, tá bom? Um beijo e até a semana que vem. Conexão Saúde, apoio cultural, Predileta, feito com amor. Droga Vem, faz bem. Suco Life, laranja da fazenda. Café Terra da Saudade, o sabor de suas origens. Certificado de contribuição Hipersaúde Ribeirão e região.